Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você estar aí de volta. Sempre lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, compartilhe, manda para as pessoas que você acha. E na série dessa semana, eu estava pensando aqui, puxa vida, né? Se você chegou nesse terceiro vídeo, você pode estar até cansado, né, dos dois últimos vídeos, falou, puxa, que coisa mais terrível. Mas tem uma história que eu conto que até serviria para o pessoal de Porta dos Fundos, assim, para fazer uma piada. A geração que está viva, mais jovem, é que nem o pessoal que tivesse chegado numa festa, né, e quando chega na festa, todo mundo caído, já bêbado, cheio de papel de bala, né, só tem glacê de bolo espalhado nas bandejas, um bocado de prato de papel jogado para tudo que é lado, e você chega todo animado para a festa e só tem o resto da festa. E isso me remete a pensar muito fortemente na geração que está aí hoje e que talvez seja seu caso e que se sente pior do que seus pais. Porque você fala, pô, meu pai com 25 anos, com 30 anos já tinha uma casa, já tinha isso, já tinha aquilo. Olha só a definição, né? Já tinha, já consumia, já era proprietário. E eu aqui com 40, eu aqui com 30, pô, não consigo nem chegar perto. Pô, meu pai mesmo com pouca escolaridade, ele conseguiu tanta coisa, eu tenho já doutorado, não consigo nada. Eu queria dizer para você que o problema não é você, companheiro. É que nós chegamos no limite. Você não é pior nem melhor. As condições mudaram. Então, no vídeo de hoje, o que a gente pode fazer? E eu vou repassar aqui todos os pontos que a gente falou nos dois últimos vídeos e tentar construir com você o que seria uma possibilidade da gente permitir reencantar a esperança. Como que a gente se coloca numa situação da qual a gente sai da expectativa e vai para a esperança? Eu já de antemão digo para você que talvez eu não vá te apresentar nenhum tipo de fórmula mágica, de raciocínio extraordinário. Eu vou te mostrar uma coisa muito simples, muito óbvia, muito tranquila. E que está baseado num princípio que vem da espiritualidade clássica cristã, que basicamente diz o seguinte, que quando você tem um pecado e uma virtude, você tem duas opções. Ou você combate o pecado, ou você estimula a virtude. E combater o pecado é tão eficiente quanto ressuscitar um morto. Né? Quanto mais você tentar, por exemplo, você tem a ira, você é um cara irado, aí você vou controlar a minha ira. É que nem botar um leão numa jaula e ficar batendo na porta da jaula e ameaçando ele. O dia que a jaula abrir, o dia que a porta arrebentar, o leão te come, que é o que acontece com as grandes explosões de ira. Agora, é muito mais eficiente você estimular, por exemplo, a mansidão. Se você é um cara ganancioso, né? A ganância é algo que te consome, controlar a sua ganância só vai tornar cada vez mais desesperado. Muito mais interessante é você ir sendo treinado para a generosidade. Se você é uma pessoa indiferente, de nada adianta você tentar forçar ou diminuir a sua indiferença. Mas é muito mais inteligente você começar a trabalhar e se expor a situações nas quais você possa empatizar com alguém. Ao invés de ficar, eu não posso ser indiferente, eu não posso ser indiferente, não. Puxa, eu vou empatizar, eu vou me solidarizar, eu vou me expor à situação de ver alguém sofrendo, de ver alguém numa situação difícil. Eu tenho muito esse hábito de me expor obrigatoriamente, forçosamente, a situações que combatam a minha própria indiferença. Porque eu não sou diferente de você, eu tenho a maior tendência à indiferença do mundo. Mas quanto mais eu me exponho a situações, eu gosto muito de ver situações como a do padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo, que se expõe todo dia à população de rua. Eu trabalhei durante uns 7, 8 anos da minha vida envolvido com população de rua. Eu sei bem o que é aquele ambiente, o que são os cheiros, o que são as pessoas, os mecanismos, os preconceitos, as brigas internas, o quanto essas pessoas já estão deformadas num ponto
em que elas mesmas sabotam a si próprias, né? Quando o padre Júlio todo dia vai para ali e se coloca naquela posição, ele está se expondo a uma situação na qual ele trabalha a empatia, a compreensão, a paciência, a inclusão, a aceitação. Quando ele dá um foco, por exemplo, tão forte no acolhimento de pessoas da comunidade LGBT e mais, sei lá, quantos nomes, quantas letras tem, é porque isso te força ao diálogo, isso te expõe. Eu no outro dia falava com um amigo meu, né, que eu sou um permanente machista em recuperação, eu sou um misógino em recuperação, eu sou um macho alfa cis em recuperação. Isso quer dizer que eu vou deixar de ser o que eu sou? Não, mas eu me exponho a situações nas quais eu seja forçado a olhar o mundo de um outro jeito, a ser menos intolerante, a não fazer piada, a não ser violento, a entender as vantagens que esse mundo degenerado, machista, patriarcal gerou para mim, né? Isso não tem nada a ver com concordar ou discordar do que quer que seja, mas de se expor a se humanizar, a colocar antes dos meus preconceitos, colocar o amor. Pois bem, esses são alguns remédios e eu queria propor algumas coisinhas práticas que você pudesse fazer já de imediato. Bom, a primeira delas eu já disse. Tenta sair do seu quarto, tenta sair da sua casa, não para aglomerar, mas vá para situações nas quais você se expõe ao ritmo da natureza. Coloque os seus desejos diante dos limites, por exemplo, de ter que caminhar. Abra mão de... Quando a gente abre mão, por exemplo, de usar o carro em determinadas situações para fazer o que eu vou fazer a pé, a gente tem uma outra dimensão de tempo, a gente tem uma outra dimensão de possibilidades, de limites físicos. Quanto mais a gente chegar perto dos limites, mais a gente tem chance de renovar a esperança. A esperança, ela é muito diferente da expectativa. A expectativa é aquilo, eu monto tudo, engenho tudo e tenho a expectativa de que alguma coisa saia como produto. A esperança, ela está sempre relacionada a um outro, né? Eu espero por alguém, eu espero por uma situação em que alguém outro vai proporcionar que eu não controlo. A expectativa está sempre ligada ao controle. A esperança está ligada à dependência do outro. Então, uma dica. Uma coisa que você pode experimentar é colocar-se em situações nas quais você não controle as contingências. Abrace as contingências. Experimente estar em situações nas quais outras pessoas estão controlando. Muitos de nós detestam ficar numa situação em que eu dependo do outro, né? E não dependo do outro como meu serviçal que vai fazer o que eu preciso, mas eu dependo da decisão do outro. Eu dependo do tempo do outro. Eu dependo das possibilidades do outro. A pobreza voluntária, e aí eu espero não estar te agredindo com isso, quando você opta por aquilo que se chamaria de pobreza, você cria primeiro uma quizumba grande. Eu vou dar um exemplo bem concreto. O Mujica, lá no Uruguai. Chamavam ele de o presidente mais pobre do mundo. Bom, ele era presidente do país. Ele tinha um salário. Como que ele fez para se colocar numa situação em que os outros o chamavam de pobre? Ele faz isso na medida em que ele falou, ó, eu vou viver com o salário médio do cidadão do meu país, eu não sei quanto é que era esse salário médio do cidadão de classe média, né, no Uruguai, e o resto, aquilo que sobrepassa, eu vou doar para um programa de moradia popular, tanto ele quanto a esposa dele. Com isso, eles se mantinham na mesma renda básica de todo mundo. Ele não se mudou da sua chácara, ele não deixou de ter o seu fusquinha. E ele dizia, pobre não é quem tem pouco, pobre é quem precisa de muito. Por isso é pobre, tem uma necessidade permanente. Quando o Mujica coloca-se numa situação dessa, que você chamaria, não, mas eu quero sair, eu não quero perder isso, bom, é isso que te vicia. Quando ele faz isso, ele ganha um grau de liberdade. E detalhe, olha quanto ele foi eficiente para não se deixar consumir por uma vida sem sentido.
O conforto que você vive e para o qual a sua empresa vive dizendo que você tem que sair da sua zona de conforto, eu queria mudar. Eu queria que você abrisse mão do conforto. Sabe esse conforto que você tem? Não, mas eu quero minha casa assim, eu quero meu jogo aqui, meu horário. Cara, esse conforto nenhum príncipe da Idade Média teve sequer a possibilidade de sonhar com o conforto que você tem. Então, joga fora isso aí, cara. Se coloque em situações que você tem que usar seu braço, sua perna. Reduz o seu conforto e você vai ver que imediatamente você abre uma janela de oportunidade para você. Então, uma dica possível, reduza o seu conforto. Outra coisa, o jeito que você come. Quando a gente opta por comer a dieta das commodities, né? Quando a gente não experimenta novos sabores, porque não gosto, não gosto, você só não está acostumado, cara. Você não quer mais fazer comida em casa, mas eu não tenho tempo. Então, a gente vai criando tempo na medida que a gente vai plantando alguma coisa, cultivando alguma coisa. O ser humano, na sua situação não civilizada, como que ele atendia a sua necessidade de fome? Primeiro, aprendendo a reconhecer o que é comida. Tem lá no começo do vídeo, eu falei alguns vídeos sobre punks. A gente está cercado de comida. Na semana que vem eu vou mostrar, na parte prática dos vídeos da semana que vem, eu vou mostrar como a gente resolve algumas coisas aqui em casa. Bom, nós estamos aqui há 3 meses, vou te dar um exemplo, quebrando a cabeça para a gente se libertar de uma commodity. Esse ano de 2021, para ficar datado, a gente decidiu que a cada 3 meses a gente ia atacar uma daquelas 4 commodities. Lembra que eu falei no vídeo que 4 commodities, né, corresponde a 50% de tudo que é produzido no mundo. Aí quando você vai ver a dieta das pessoas, quase todo dia tem milho em alguma de suas formas, batata, arroz e trigo em alguma de suas formas. Ora, como é que eu me liberto disso aqui? Quando eu começo a recuperar tradições alimentares em que eu posso ter acesso a outras formas de carboidrato que não venham, por exemplo, do trigo. Nós gastamos 3 meses aqui. Agora eu tenho uma surpresa semana que vem que eu vou mostrar para você como que a gente vai recuperar saberes. Outra coisa é abrir mão da propriedade privada. Quando eu falo de abrir mão da propriedade privada, eu não estou falando para você chegar e fazer um checão e entregar todos os seus bens de saída, não. Mas experimenta ter coisas compartilhadas com outras pessoas. A gente aqui em casa vive de um jeito em que eu já não consigo identificar o que era originalmente meu e o que era de outros. A gente tem uma mistura de coisas aqui que faz o nosso, que originalmente até eram propriedades. E hoje em dia nós já estamos numa fase, depois de alguns anos, em que várias dessas coisas vão se deteriorando, vão estragando e a gente já as compra de maneira coletiva. Né? Experimentar ferramentas compartilhadas, né? Dividir as coisas com os outros, ter sobre essa coisa a propriedade comum e não pública, né? Você vai experimentando muito mais espaço de liberdade, muito menos necessidade de recurso e muito mais otimização de recurso. Outra coisa é o jeito que a gente come. Puxa, você fala, tem um negócio que é... Como é que fala isso? Em alemão eles falam que tem um direito ao schnitzel. Schnitzel é um bife à milanesa de porco, né? Que eles comem lá na Alemanha. Aqui a gente poderia falar que você tem o direito à picanha, que é o que o Lula falava, todo mundo tem o direito a ter uma picanha. Não. Eu quero abrir mão desse direito. Pelo simples fato que para ter o schnitzel lá na Alemanha, ou para ter a picanha aqui, isso implica lá para eles que eles consumam soja brasileira para produzir o porco deles, para poder ter o schnitzel dele. A soja aqui quer dizer a destruição do cerrado, a utilização de água, o aumento do uso de agrotóxicos, a expansão da fronteira agrícola. Da mesma forma, para eu ter a picanha para todo mundo, direito à picanha, eu vou ter que cada vez mais derrubar a floresta, mais pandemia, mais virose. Então, muda o jeito de você comer, cara. Ah, mas eu não posso comer uma picanha. Pode, cria o boi. Uai. Ah, mas eu não quero criar boi, cria um coelho. Cria galinha. Vira vegetariano.
existem soluções para que eu não fique na pecuária industrial. Se a gente puder retomar a capacidade de fazer as coisas, a gente vai tendo acesso, só não vai ter nessa quantidade que a gente se acostumou. Então, pobreza voluntária, sim, é uma solução, mas pobreza para aquilo que o mundo chama de pobreza e transformar isso numa riqueza coletiva. Outra coisa, eu estimulo você, eu quero muito aqui no canal, a gente vai fazer o canal da Casa da Videira, eu quero muito convidar você para fazer, sabe, vamos pensar em criar peixe junto, em casa. É uma coisa completamente viável nas cidades, utilizando água que pode ser utilizada na horta, ampliação de hortas comunitárias, hortas urbanas, alfabetização com punk, você aprender a usar as punks. Tudo isso implica que quando eu não fico naquela, é meu direito à picanha, não é teu direito à picanha, companheiro. Teu direito à picanha implica, nisso que eu acabei de falar, numa destruição ambiental enorme. É eu abrir mão da minha picanha. Essa é a atitude que pode colocar minha vida com esperança para depois da Covid. Outra coisa é a educação. A educação dos nossos filhos, ela acaba treinando-os para ter cada vez mais expectativa, para cumprir expectativas, para superar expectativas e preencher expectativas do mercado. Ora, a aprendizagem não está relacionada ao produto da educação por meio do seu implemento à escola. A gente pode, sem precisar tirar seu filho da escola, sem precisar, não estou questionando isso aí, tá? Mas a gente pode reduzir, tem uma oportunidade de ouro nessa pandemia, está todo mundo preocupado, e volta à escola, e volta à escola, e volta... Já não viu que deu errado esse negócio? Puxa, por que seu filho não pode ter a oportunidade de aprender com você aquilo que você usa para a vida? Por que teu filho não pode ter uma experiência de aprendizagem direta na natureza? Experimente. Tem dificuldade? Olha, eu fiz essa trajetória com a minha filha durante 18 anos. E eu posso lhe dizer que eu estou muito satisfeito com o resultado. Então, a gente parar de consumir educação como um produto que prepara a gente para viver nessa sociedade. Outra é parar de achar que só existe vida na civilização e civilização dentro daquilo do Lewis Mumford, né? Não é a organização social humana, é um tipo de organização social humana que a gente chama de civilização, que é a vida na cidade, individual, onde o grande objetivo é você ser proprietário de alguma coisa. É voltar a entrar em contato com o território. Ao contrário do desmatamento, você também fazer a plantação de coisas que você não vai colher. Para quem mora aqui na nossa região, a árvore que faz isso é a araucária. A araucária ela vai dar frutos e vai ser uma árvore mesmo lá com 18, 20 anos, e ela vai estar legal mesmo com uns 80 anos. Quem planta uma araucária pensando nos seus netos e bisnetos é uma pessoa que está plantando esperança. Na sua região, tem outras árvores que fazem isso. As castanheiras do Pará têm esse comportamento, né? Outras árvores produtoras de carboidratos e são árvores mães da floresta. Reflorestar com árvores que eu não vou ver o fruto é algo muito interessante como uma prática para criar esperança para depois da Covid. Uma outra coisa que a gente falou é a gente fechar essa caixa de Pandora e sair dessa postura do homem prometaico que vai dar um jeito em tudo, do Caim que vai fazer as coisas funcionarem do seu jeito. E bater no peito e dizer, miserável homem que sou, eu preciso de misericórdia, eu preciso ser humilde, eu preciso me colocar de novo, e assim eu termino o nosso vídeo de hoje, falando de atitudes, mas colocar-me definitivamente dentro de limites, renunciar principalmente aos confortos que me viciam e voltar a considerar sagrados os espaços, os rios, as pessoas que estão ao meu redor. Empatizar um com o outro. O limite, o renúncia, o sagrado são as 3 palavras que nos permitem apontar para a emergência de esperança.
Na próxima série de vídeos, nós vamos falar um pouco sobre um outro modo de ser humanidade que está para além da Covid, mas que se baseia no passado que a gente tem como espécie. Eu queria dizer que, ao invés de ficar chateado porque você chegou naquela festa onde só tem papelzinho de bala, prato de papel caído, gente dormindo pelos cantos, copinho de plástico meio cheio de cerveja quente, aprende a fazer o mais fundamental, que é dizer a frase que vai mudar o caminho. É dizer não, obrigado. Cada facilidade que o mundo moderno e a civilização te oferece é um elo a mais na cadeia que te prende. Você não vai entrar num mundo mágico de idealistas que vão viver no mato com uma canequinha, uma tanguinha. Não é disso que eu estou falando, não. Mas começa a empreender uma peregrinação na qual a cada dia você vai pegando um elo de dependência que você tem e vai abrindo ele. Isso pode ser em coisas muito simples. Em vez de comprar, conserta. Em vez de comer carne, descubra outras fontes de proteína. Ao invés de ficar limitado nas suas receitas, vai cozinhar. Ao invés de ficar procurando onde é que você vai depositar o seu filho, traga o seu filho ou sua filha para perto de você. Se tem alguma coisa que te impede de estar com ele, comece a criar estruturas na qual você possa aumentar o número de horas que você passa com seu filho, com sua filha. Desliga a televisão, fecha o celular e apaga esse computador onde você está me assistindo. E vai dar uma volta com seu filho. Vai conversar com a sua filha. Se você quiser saber, para de pegar todas as informações que você tem da internet, abre um livro, leia um poema. Essas coisas não são coisas românticas, são coisas que vão lentamente te reconectar à plenitude do ser humano. E por fim, para de trabalhar para ter renda, isso vai deixar você muito infeliz. Passe a trabalhar com um objetivo e faça uma aposta, o bem comum. E divida o bem comum que você tem com o maior número de pessoas que for possível. Eu sei que para muitos isso parece idealismo, que isso parece coisa de maluco, que isso não responde às suas perguntas, mas eu queria muito que você comentasse, dissesse a sua opinião, me instigasse. Faz pergunta prática, pergunta como é que eu faço tal coisa. E outra, se vocês estiverem afim, a gente marca aí, cara. Eu quero ampliar o canal para ele virar uma tipo TV agora, entendeu? Vamos lá fazer curso de criação de peixe, aprender a cozinhar feijão, entendeu? Aprender a fazer puba, vamos aprender a identificar plantas, cultivar fungos, né? Coisas que a gente pode fazer no dia a dia da gente e ir permitindo a gente cada vez mais espaço de liberdade. Lembra que se eu falei que o planeta vai entrar naquelas catástrofe, está difícil isso aí. Se o planeta vai entrar naquela catástrofe toda, isso não quer dizer o fim da humanidade. A humanidade bolada na Europa vai acabar, mas o ser humano não vai acabar. A gente segue em frente, pronto para ser transformado, resgatado e levado a uma outra forma de vida. Para de querer voltar a um normal que não vai voltar, para de querer voltar à situação que gerou a Covid, porque ela vai gerar mais. E aposta numa outra situação de vida que já está dito à nossa espécie, que está aí há 300 mil anos circulando por esse planeta e que na maior parte do seu tempo viveu muito bem obrigado sem a civilização. Tenta e me conta o que acontece. E olha, eu não sou o dono da verdade, eu não tenho nenhuma pretensão de sê-lo, mas eu quero dizer a você, sim, que tem um caminho, que tem esperança e que tem possibilidade. Não se desanime, né? Nem sucumba, nem ache que o mundo está sem esperança e não tem mais jeito. A caixa de Pandora está fechada, mas Epimeteu casou com Pandora e abraçou a esperança. Que o seu coração amoleça e que você não forje mais aço, mas forje a vida. Um abraço e até a próxima. E agora, acabou! Amanhã entra no ar nosso podcast com o tema completo da semana para você ouvir onde quiser.
Muito obrigado pela companhia essa semana. Segunda-feira tem mais. Até lá!